Eu tinha uma carreira militar estável, capitão da Marinha, primeiro lugar. Escolhi trocar tudo isso por uma única vaga na Receita Federal como auditor fiscal. Em 6 meses, essa decisão mudou completamente o rumo da minha vida. Essa escolha não nasceu de um impulso nem de insatisfação momentânea. Ela nasceu de um objetivo claro: garantir uma carreira estável no mesmo estado em que a minha noiva morava. Hoje, a minha esposa, no Paraná, permitiu que eu construísse uma trajetória profissional com previsibilidade e longo prazo. Naquele momento, a minha situação profissional era sólida, eu já tinha uma carreira estruturada, progressão definida, reconhecimento, estabilidade assegurada. O problema nem estava no trabalho em si, o problema estava no rumo que a minha vida teve que tomar. Eu quis mudar de estado para me casar, precisava garantir um trabalho que me permitisse ter estabilidade financeira. Minha esposa era de Maringá, no Paraná, interior do Paraná, e eu do Rio de Janeiro. Nós dois concordamos em mudar para Curitiba e recomeçar a vida aqui. Mas para isso eu teria que ser aprovado para auditor fiscal da Receita Federal e eu nem sabia quando a prova ia acontecer. Ela aconteceu em 6 meses. E é isso. A Receita Federal oferecia algo decisivo para mim naquele momento: a possibilidade de alinhar um projeto profissional a uma vida pessoal. Todo o planejamento pessoal passou a girar para mim em torno desse calendário. O casamento já estava marcado, a decisão exigiu uma ruptura completa com o caminho anterior. Eu solicitei autorização na Marinha, eliminei alternativas paralelas e a preparação para a Receita Federal passou a ser uma absoluta prioridade na minha rotina. Esse vídeo não apresenta uma história isolada. Ele apresenta uma decisão técnica de escolha de carreira profissional. A escolha pela Receita Federal seguiu critérios objetivos: a estabilidade, a remuneração compatível com o nível da responsabilidade, a autonomia profissional, a capacidade de crescimento ao longo dos anos. E por que auditor fiscal? Para quem ainda não sabe, o cargo de auditor fiscal da Receita Federal envolve atribuições estratégicas e muitos benefícios profissionais. O auditor atua diretamente na arrecadação, no controle aduaneiro, na fiscalização, na execução da política tributária. As decisões tomadas nesse cargo impactam diretamente o funcionamento do Estado. A carreira oferece previsibilidade, estrutura institucional sólida e valorização profissional consistente ao longo do tempo. Meu nome é Carlos André. Eu sou há 28 anos mentor para concursos públicos. Eu fui aprovado em 5º lugar no concurso de auditor fiscal da Receita Federal, no concurso que teve mais candidatos inscritos em toda a história. Após 6 meses de preparação, eu fiz 3 provas de 60 questões cada. Nesse canal, eu ensino como você pode estruturar a sua preparação técnica para um concurso fiscal com método, estratégia e decisões bem definidas ao longo, da sua jornada, mas desde o início. Minha trajetória no serviço público começou cedo, partindo do zero. Um vizinho teve um papel decisivo nessa história. Meu primeiro mentor, com orientação direta, disciplina e organização, me permitiu alcançar aprovações nos primeiros lugares, nos primeiros concursos que eu fiz para oficial da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Desde cedo eu aprendi que o resultado em um concurso não vem de volume aleatório de estudo, mas de direção clara e execução consistente. O comandante Wilson de Oliveira, que descanse em paz, foi a primeira pessoa que me ensinou isso, meu primeiro mentor. Os primeiros simulados mostraram a distância entre o ponto de partida e o objetivo. Eu fiquei em penúltimo lugar no primeiro simulado que eu fiz para auditor fiscal da Receita Federal. Mas depois que eu descobri que eles inventaram o último lugar para eu não ficar desmotivado, aquilo deixou claro o tamanho do desafio. Mas isso não foi motivo para eu desistir, para deixar de lado. Muito pelo contrário, eu me desafiei cada vez mais e comecei a entender que havia algo errado na forma que eu estudava até então. Naquele momento eu conheci o meu segundo mentor na minha vida, o professor Mauro Lasmar, diretor da Academia do Concurso Público. Ele foi determinante nessa trajetória. A minha intervenção, foi cirúrgica. Não se tratava de eu já tinha uma bagagem, eu estudava muito, eu já era disciplinado. A revisão, a forma de encarar diferentes disciplinas mudaram completamente a forma de eu estudar. Isso reduziu drasticamente a minha dispersão do tempo. Um controle rigoroso de prioridades. Economia, prioridade total. Informática e raciocínio lógico sem prioridade. Para mim, essa ultrapersonalização foi o embrião do método MVT, que na época nem era denominado assim. Ele nasceu dessa ruptura
do modelo tradicional que eu estudava até então, baseado em padronização, repetição cega, material igual para todo mundo. Esse modelo trata todos os alunos da mesma maneira, desde a escola, todos com o mesmo ritmo, o mesmo material. Você não pode ter a mesma assinatura que o seu colega, a mesma sequência de aulas para assistir, independente do seu histórico, tempo disponível ou dificuldades individuais. O método MVT parte de uma outra lógica, baseado num estudo ultra específico. Eu repito muito essa expressão. Cada pessoa tem que estudar de acordo com suas próprias características, limitações, pontos fortes. O foco deixa de ser cumprir um cronograma genérico e passa a ser extrair o máximo resultado de cada estudo. O conteúdo deixa de ser um fim em si mesmo e passa a ser um meio para o desempenho na prova. E foi assim que eu comecei a avançar. O estudo diário, carga elevada e monitoramento constante de resultados. O nível de exigência foi extremo. Veio com aprovação em 5º lugar para auditor fiscal, sendo que eu estudei apenas 6 meses. É um recorde no Brasil até hoje alguém ser aprovado num concurso de auditor fiscal, numa prova tão disputada como foi a minha, assim. Se você busca rentabilidade, estabilidade financeira, através de um concurso fiscal e quer entender como estudar o seu caminho, na descrição desse vídeo eu deixei um link que mostra como eu posso orientar você nessa jornada. Após a posse, eu comecei a atuar em plantões na Receita Federal, lá no terminal de passageiros, 24 horas por 72 de folga. Nesse ambiente, eu observei também um padrão recorrente. Muitos técnicos da Receita Federal, que hoje se chamam analista, direcionavam seus estudos para alcançar o cargo de auditor. E a dificuldade deles não estava em capacidade intelectual, eles já tinham sido aprovados no concurso de técnico. Estava na ausência de método, de organização e definição clara de prioridade. Eu passei a ajudar essas pessoas de forma informal, ajustava planos de estudo, corrigia estratégia, redirecionava esforços, conforme o perfil de cada pessoa. Era uma meia dúzia de técnicos, 4 técnicos que trabalhavam comigo. Os resultados apareceram, No meu próprio turno, saiu um aprovado, E pessoas vieram na sequência. A procura aumentou rapidamente, pessoas solicitavam mudar de turno para estudar comigo e a situação ultrapassou limites administráveis, Eu precisei, nesse caso, sair e fazer turmas fora. Eu criei um curso e aí eu comecei a ministrar as aulas sozinho e o foco estava no método, na tomada de decisão correta. Com o tempo surgiram aprovações em volume expressivo. No ano 2000, o primeiro lugar nacional em aduana, Mário Andrei Bertelli, foi meu aluno. Ele foi um dos primeiros mentorados que me chamava de capitão, E ele era engenheiro agrônomo, se não me falha a memória. Com mudanças no mercado e da forma de consumo de conteúdo, eu fiz uma pausa estratégica e anos depois observei novamente o cenário de concursos fiscais, métodos ainda desorganizados, orientações genéricas, promessas sem base técnica. Hoje a minha trajetória reúne 28 anos de mentoria em concursos públicos, 41 anos de experiência no Serviço Público Federal, mais de 23 mil alunos já aprovados, centenas de primeiros lugares aprovados nos mais diversos tipos de concurso. Eu fui instrutor da ESAF, E eu posso dizer para você que toda essa jornada de escrever mais de 20 livros, ter dado aula em todas as capitais do Brasil, teve como impacto mais relevante dentro da própria Receita Federal, 20% dos nomeados do concurso de 2009, por exemplo, foram meus alunos. Então muita gente lá dentro me conhece e foi preparado por mim. Esses resultados viraram, um método estruturado. Se você quer aprender como transformar sua história em aprovação, mesmo começando sem base estruturada, se inscreve no canal, porque aqui tem conteúdo de parte prática, de experiência real e na análise técnica do resultado. Eu podia ter ficado na Marinha com estabilidade, carreira certa, mas escolhi correr um risco maior. A Receita mudou minha vida, mas essa transformação não veio de milagre. Veio do foco, sacrifício, uma decisão bem feita. Hoje, com estabilidade, reconhecimento, autonomia, eu vejo que eu fiz a escolha certa. E o melhor, essa escolha está disponível para todos vocês. Você só precisa entender o peso do caminho e dar os passos certos. Não é fácil, não é rápido, mas é totalmente possível.